mito de Sísifo. O mito de Sísifo, nota 31. O título camisiano encerra, no original francês, um trocadilho excelente e, como quase todos, intraduzível. Le mythe de Sisyphe soa precisamente como Le mythe décisif, que significa o mito decisível, nota do tradutor, fim de nota. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Se acreditarmos em Homero, Sísifo era o mais sábio e mais prudente dos mortais. Segundo uma outra tradição, porém, ele tinha queda para o ofício de salteador. Não vejo aí contradição. Diferem as opiniões sobre os motivos que lhe valeram ser o trabalhador inútil dos infernos. Reprovam-lhe, antes de tudo, certa leviandade para com os deuses. Espalhou os segredos deles. Egina, filha de Asopo, foi raptada por Júpiter. O pai, abalado por esse desaparecimento, se queixou a Sísifo. Este, que tomara conhecimento do rapto, ofereceu a Asopo orientá-lo a respeito, com a condição de que fornecesse água à cidadela de Corinto. Às cóleras celestes, ele preferiu a bênção da água. Foi punido por isso nos infernos. Homero nos conta ainda que Sísifo acorrentara a morte. Plutão não pôde tolerar o espetáculo de seu império deserto e silencioso. Despachou o deus da guerra que libertou a morte das mãos de seu vencedor. Diz-se também que Sísifo, estando prestes a morrer, imprudentemente quis pôr à prova o amor de sua mulher. Ele lhe ordenou jogar o seu corpo insepulto em plena praça pública. Sísifo se recobrou nos infernos. Ali, exasperado com uma obediência tão contrária ao amor humano, obteve de Plutão o consentimento para voltar à terra e castigar a mulher. Mas, quando ele de novo pôde rever a face deste mundo, provar a água e o sol, as pedras aquecidas e o mar, não quis mais retornar à escuridão infernal. Os chamamentos, as iras, as advertências de nada adiantaram. Ainda por muitos anos ele viveu diante da curva do Golfo, do mar arrebentando e dos sorrisos da terra. Foi necessária uma sentença dos deuses. Mercúrio veio apanhar o atrevido pelo pescoço e, arrancando-o de suas alegrias, reconduziu-o à força aos infernos, onde seu rochedo estava preparado. Já deu para compreender que Sísifo é o herói absurdo. Ele o é tanto por suas paixões como por seu tormento. O desprezo pelos deuses, o ódio à morte e a paixão pela vida lhe valeram esse suplício indescritível em que todo ser se ocupa em não completar nada. É o preço a pagar pelas paixões deste mundo. Nada nos foi dito sobre Sísifo nos infernos. Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. Neste caso, vê-se apenas todo o esforço de um corpo estirado para levantar a pedra enorme, rolá-la e fazê-la subir uma encosta, tarefa 100 vezes recomeçada. Vê-se o rosto crispado, a face colada à pedra, o socorro de uma espádua que recebe a massa recoberta de barro, e de um pé que a escora, a repetição na base do braço, a segurança toda humana de duas mãos cheias de terra. Ao final desse esforço imenso, medido pelo espaço sem céu e pelo tempo sem profundidade, o objetivo é atingido. Sísifo, então, vê a pedra desabar, em alguns instantes, para esse mundo inferior de onde será preciso reerguê-la até os cimos. Ele desce de novo para a planície. É durante esse retorno, sua pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que pena assim tão perto das pedras é já ele próprio pedra.
Vejo esse homem redescer com um passo pesado, mas igual, para o tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora que é comum como uma respiração e que ressurge tão certamente quanto sua infelicidade, essa hora é aquela da consciência. A cada um desses momentos em que ele deixa os cimos e se afunda pouco a pouco no covil dos deuses, ele é superior ao seu destino. É mais forte que o seu rochedo. Se esse mito é trágico, é que seu herói é consciente. Onde estaria de fato a sua pena se a cada passo o sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas, e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. A lucidez que devia produzir o seu tormento consome com mesma força sua vitória. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Se a descida, assim em certos dias, se faz para a dor, ela também pode se fazer para a alegria. Esta palavra não está demais. Imagino ainda Sísifo indo outra vez para seu rochedo, e a dor estava no começo. Quando as imagens da terra se mantêm muito intensas na lembrança, quando o apelo da felicidade se faz demasiadamente pesado, acontece que a tristeza se impõe ao coração humano. É a vitória do rochedo, é o próprio rochedo. O enorme desgosto é pesado demais para carregar. São nossas noites de Getsemane. Mas as verdades esmagadoras perecem ao serem reconhecidas. Assim, Édipo, de início, obedece ao destino sem o saber. A partir do momento em que ele sabe, sua tragédia principia. Mas no mesmo instante, cego e desesperado, reconhece que o único laço que o prende ao mundo é o frescor da mão de uma garota. Uma fala descomedida ressoa então. Apesar de tantas experiências, minha idade avançada e a grandeza da minha alma me fazem achar que está tudo bem. O Édipo de Sófocles, como o Kirillov de Dostoiévski, dá assim a fórmula da vitória absurda. A sabedoria antiga torna a se encontrar com o heroísmo moderno. Não se descobre o absurdo sem ter tentado a escrever algum manual de felicidade. Mas como com umas trilhas tão estreitas? No entanto, só existe um mundo. A felicidade e o absurdo são dois filhos da mesma terra. São inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente da descoberta absurda. Ocorre, do mesmo modo, o sentimento do absurdo nascer da felicidade. Acho que está tudo bem, diz Édipo, e essa fala é sagrada. Ela ressoa no universo feroz e limitado do homem. Ensina tudo o que não é e não foi esgotado. Expulsa deste mundo um Deus que nele havia entrado com a insatisfação e o gosto pelas dores inúteis. Faz do destino um assunto do homem e que deve ser acertado entre os homens. Toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence. Seu rochedo é sua questão. Da mesma forma, o homem absurdo, quando contempla o seu tormento, faz calar todos os ídolos. No universo subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se as mil pequenas vozes maravilhadas da terra. Apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol sem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim, e seu esforço não acaba mais. Se há um destino pessoal, não há nenhuma destinação superior, ou pelo menos só existe uma que ele julga fatal e desprezível. No mais, ele se tem como senhor de seus dias. Nesse instante sutil em que o homem se volta sobre a sua vida, Sísifo, vindo de novo para seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna seu destino, criado por ele, unificado sob o olhar de sua memória
e, em breve, selado por sua morte. Assim, convencido da origem toda humana e de tudo o que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando. O rochedo continua a rolar. Deixa o Sísifo no sopé da montanha. Sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Anexo, nota 32. Na primeira edição de O Mito de Sísifo, esse estudo sobre Franz Kafka foi substituído por um capítulo que abordava Dostoiévski e o suicídio. Foi publicado, porém, pela revista L'Arbalète, em 1943. Reencontraremos aí, sob uma outra perspectiva, crítica da criação absurda que as páginas sobre Dostoiévski já haviam esboçado. Nota do editor, fim de nota. A esperança e o absurdo na obra de Franz Kafka. Toda a arte de Kafka consiste em obrigar o leitor a reler. Seus desenlaces ou suas faltas de desenlace sugerem explicações, mas que não são reveladas com clarezas e exigem para nós parecerem fundadas que a história seja relida sob um novo ângulo. Às vezes, há uma dupla possibilidade de interpretação, donde aparece a necessidade de duas leituras. É o que pretendia o autor. Mas não estaríamos certos se quiséssemos em Kafka interpretar tudo minuciosamente. Um símbolo está sempre expresso no sentido geral, e por mais precisa que seja a tradução, um artista só pode recuperar através dela o movimento. Não há literalidade. Além disso, nada é mais difícil do que entender uma obra simbólica. Um símbolo ultrapassa sempre quem faz uso dele e o leva a dizer mais, na realidade, do que tem a intenção de dizer. Um símbolo ultrapassa sempre quem faz uso dele e o leva a dizer mais, na realidade, do que tem a intenção de dizer. Nesse caso, o meio mais seguro de dominar a situação é não o provocar. Principiar a obra como um espírito não deliberado e não buscar suas correntes secretas. Particularmente no caso de Kafka, é bom aceitar o seu jogo, entrar no drama pela aparência e no romance pela forma. À primeira vista, e para um leitor descomprometido, são inquietantes aventuras que levam personagens trêmulos e obstinados à perseguição de problemas que eles jamais enunciam. Em O Processo, Joseph K. é acusado, mas ele não sabe de quê. Deve, sem dúvida, se defender, mas ignora por quê. Os advogados acham a causa difícil. Entre mentes, ele não negligencia o amor, a alimentação ou a leitura de seu jornal. Depois é julgado. Mas a sala do tribunal é muito escura. Ele não compreende coisa nenhuma. Supõe apenas que é condenado, mas mal se pergunta a quê. Assim como às vezes duvida disso e continua a viver. Muito tempo depois, dois senhores bem trajados e polidos vêm procurá-lo e o convidam a segui-los. Com toda a cortesia, eles o levam para um desolado subúrbio, colocam-lhe a cabeça sobre uma pedra e o degolam. Antes de morrer, o condenado somente diz, como um cão. Vê-se como é difícil falar de símbolo depois de uma narrativa em que a qualidade mais sensível parece ser exatamente o natural. Mas o natural é uma categoria difícil de compreender. Há obras em que o acontecimento parece natural ao leitor, mas há outras, mais raras é verdade, em que é o personagem que acha natural o que lhe acontece. Por um paradoxo singular, mas evidente, quanto mais extraordinárias forem as aventuras dos personagens, mais sensível se tornará o natural da narrativa.
é proporcional à diferença que se pode sentir entre a estranheza da vida de um homem e a simplicidade com que este a aceita. Parece que este natural é o de Kafka, e é por isso que se sente bem o que o processo quer dizer. Falou-se de uma imagem da condição humana, sem dúvida, mas é, ao mesmo tempo, mais simples e mais complicado. Quero dizer que o sentido do romance, no caso de Kafka, é mais particular e mais pessoal. De certa maneira, é ele quem fala, é a nós que ele confessa. Vive e é condenado. Fica sabendo-o nas primeiras páginas do romance que leva adiante neste mundo, e se tenta remediá-lo, não se revela, no entanto, surpreso. Ele nunca se espantará suficientemente com essa falta de espanto. É nessas contradições que se reconhecem os primeiros sinais da obra absurda. O espírito projeta no concreto sua tragédia espiritual, e ele só pode fazê-lo através de um paradoxo permanente que dá às cores o poder de expressar o vazio e aos gestos cotidianos a força de traduzir as ambições eternas. De igual modo, o castelo talvez seja uma teologia em ação, mas é, antes de tudo, a procura individual de uma alma em busca de sua graça, de um homem que procura nos objetos deste mundo seu segredo real, e nas mulheres o signo do Deus que dorme nelas. A metamorfose, por sua vez, representa certamente a terrível iconografia de uma ética da lucidez. Mas é também o produto desse assombro inimaginável que experimenta o homem ao sentir o bicho que ele, sem esforço, se tornou. É nessa ambiguidade fundamental que está o segredo de Kafka. Essas perpétuas oscilações entre o natural e o extraordinário, o indivíduo e o universal, o trágico e o cotidiano, o absurdo e o lógico reaparecem na sua obra inteira e lhe dão ao mesmo tempo sua ressonância e significado. São esses paradoxos que é preciso enumerar. São essas contradições que é preciso ressaltar para compreender a obra absurda. Esse léxico é o que é mais difícil de se fixar, mas tomar consciência dos dois mundos assim presentes é colocar-se no caminho de suas relações secretas. Em Kafka, os dois mundos são aqueles da vida cotidiana, de um lado, e da inquietação sobrenatural do outro. Em Kafka, os dois mundos são aqueles da vida cotidiana, de um lado, e da inquietação sobrenatural do outro. Nota 33. Deve-se notar que, com a mesma legitimidade, se podem interpretar as obras de Kafka no sentido de uma crítica social, por exemplo, em O Processo. É provável, aliás, que não haja como escolher. As duas interpretações são boas. Em termos absurdos, como vimos, a revolta contra os homens se dirige também a Deus. As grandes revoluções são sempre metafísicas. Fim de nota. Parece que se assiste aqui a uma interminável exploração da palavra de Nietzsche. Os grandes problemas estão na rua. Há na condição humana, que é o lugar comum de todas as literaturas, uma absurdidade fundamental, ao mesmo tempo que uma implacável grandeza. As duas coincidem como é natural. Ambas se apresentam, repitamo-lo, no divórcio ridículo que separa as nossas interpretações da alma e as alegrias perecíveis do corpo. O absurdo é que seja a alma desse corpo que o ultrapassa tão desmedidamente. Para quem quiser simbolizar essa absurdidade, é em um jogo de contrastes paralelos que será preciso lhe dar vida. É assim que Kafka exprime a tragédia pelo cotidiano e o absurdo pela lógica. Um ator imprime ainda maior força a um personagem trágico se abstém de exagerá-lo. Se ele é comedido, o horror que suscita será descomedido. A tragédia grega, quanto a isso, é rica de ensinamentos. Numa obra trágica, o destino sempre se faz perceber melhor sob as faces da lógica e do natural. O destino de Édipo é antecipadamente anunciado. Está sobrenaturalmente decidido que ele cometerá o homicídio e o incesto. Todo o esforço do drama é mostrar o sistema lógico que, de dedução em dedução, vai consumar a infelicidade do herói. Anunciar-nos apenas esse destino inusitado quase não é apavorante, pois é inverossímil.
Mas, se a necessidade daquilo nos é demonstrada no quadro da vida cotidiana, da sociedade, do Estado, da emoção familiar, aí o pavor se consagra. Nessa revolta que sacode o homem e o faz dizer: Isso não é possível, já existe a certeza desesperada de que isso é possível. É todo o segredo da tragédia grega, ou pelo menos um de seus aspectos, pois ocorre um outro que, por um método inverso, nos permitiria uma melhor compreensão de Kafka. O coração humano tem uma penosa tendência a chamar destino somente ao que o esmaga, mas também a felicidade, à sua maneira, não tem razão de ser, pois é inevitável. O homem moderno, no entanto, se atribui o método dela quando não a desconhece. Haveria muito a dizer, ao contrário, sobre os destinos privilegiados da tragédia grega e os preferidos da lenda que, como Ulisses, no meio das piores aventuras, se encontra a salvo depois deles próprios. O que é preciso reter é essa cumplicidade secreta que une ao trágico o lógico e o cotidiano. Eis aí porque Samsa, o herói de A Metamorfose, é um caixeiro viajante. Eis aí porque a única coisa que o aborrece na singular aventura, que faz dele um inseto repugnante, é que seu patrão ficará descontente com a sua ausência. Crescem-lhe patas e antenas, sua espinha se arca, pontos brancos se espalham pelo ventre e, não direi que isso não o surpreende, o efeito seria falho. Isso lhe causa uma leve chateação. Em sua obra central, O Castelo, são os detalhes da vida cotidiana que voltam à tona, e, no entanto, nesse estranho romance em que nada se conclui e tudo recomeça, a aventura essencial que se configura é a de uma alma em busca de sua graça. Essa tradução do problema para o ato, essa coincidência do geral e do particular, reconhecemos também nos pequenos artifícios peculiares a todo grande criador. Em O Processo, o herói teria podido chamar-se Smith ou Franz Kafka, mas ele se chama Joseph K. Não é Kafka e é ao mesmo tempo. É um europeu médio, é como todo mundo, mas é também a entidade K que apresenta o X dessa equação de carne. Da mesma forma, se Kafka quer exprimir o absurdo, é da coerência que ele se servirá. Conhece-se a história do louco que pescava numa banheira. Um médico que tinha suas ideias sobre os tratamentos psiquiátricos lhe perguntava se isso mordia, e recebeu uma resposta rigorosa. Mas é claro que não, sou um imbecil, pois se é uma banheira. Essa história é do gênero barroco, mas se capta aí, de maneira sensível, como o efeito do absurdo está ligado a um excesso de lógica. O mundo de Kafka, na verdade, é um universo inexprimível em que o homem se dá ao luxo suplicante de pescar em uma banheira, sabendo que nada sairá dali. Reconheço, pois, nesse caso, uma obra absurda em seus princípios. Sobre o processo, por exemplo, posso mesmo dizer que o êxito é total. A carne triunfa, nada falta ali. Nem a revolta inexpressa, e é ela, porém, que escreve, nem o desespero lúcido e mudo, e é ele, porém, que cria. Nessa assombrosa liberdade de atitude que os personagens do romance respiram até a morte final. No entanto, esse mundo não é tão fechado quanto parece. Nesse universo sem progresso, Kafka vai inserir a esperança de uma forma singular. A esse respeito, o processo e o castelo não tomam a mesma direção. Eles se completam. A insensível progressão que se pode notar de um para o outro representa uma conquista descomunal na ordem da evasão. O processo apresenta um problema que o castelo, de certo modo, resolve. O primeiro descreve, segundo um método quase científico, mas sem concluir. O segundo, à sua maneira, explica. O processo diagnostica e o castelo imagina um tratamento. Mas o remédio ali proposto não cura. Ele só faz a doença retornar à vida normal, ajuda a aceitá-la. Num certo sentido, pensemos em Kierkegaard, ele leva à cura. O agrimensor K não pode imaginar outra preocupação além da que o devora. Até aqueles que o cercam se apaixonam por esse vazio e essa dor que não tem nome, como se o sofrimento revestisse assim um rosto privilegiado. Como preciso de você, diz Frieda a K.
Como me sinto abandonada desde que o conheço quando você não está junto de mim? Esse remédio sutil que os faz amar e que nos esmaga e faz nascer a esperança no mundo sem saída, esse salto brusco pelo qual tudo se acha mudado, é o segredo da revolução existencial e do próprio O Castelo. Poucas obras são tão rigorosas em seu andamento quanto O Castelo. K é nomeado agrimensor do castelo e chega à aldeia, mas da aldeia ao castelo é impossível a comunicação. Ao longo de centenas de páginas, K se obstinará em achar o seu caminho, tomará todas as providências, se fará sagaz e ardiloso, jamais se zangará e, com uma fé desconcertante, quererá assumir a função que lhe foi confiada. Cada capítulo é um fracasso e também um recomeço. Não é lógica, mas senso de concatenação. A magnitude dessa teimosia produz o trágico da obra. Quando K telefona para o castelo, são vozes confusas e misturadas, risos vagos ou apelos longínquos o que ele distingue. Isso basta para alimentar sua esperança, como esses vagos sinais que aparecem nos céus do verão ou essas promessas da tarde que nos trazem uma razão de viver. Encontra-se aqui o segredo da melancolia peculiar a Kafka. A mesma, na verdade, que se respira na obra de Proust, ou na paisagem plotiniana, a nostalgia dos paraísos perdidos. Eu fico muito melancólica, diz Olga. Quando Barnabé de manhã me diz que vai ao castelo. Esse trajeto provavelmente inútil, esse dia provavelmente perdido, essa esperança provavelmente vã. Provavelmente. Com esse mesmo toque, Kafka envolve sua obra inteira. Mas nada o explicita, e a procura do eterno é meticulosa. E esses autômatos inspirados, que são os personagens de Kafka, nos passam a própria imagem do que seríamos sem os nossos divertimentos. Nota 34. Em O Castelo, parece muito que os divertimentos, no sentido pascaliano, são representados pelos ajudantes que desviam K de sua inquietação. Se Fríada acaba sendo a amante de um desses ajudantes, é que ela prefere os cenários à verdade, a vida cotidiana à angústia partilhada. Fim de nota. É inteiramente entregues às humilhações do divino. Em O Castelo, essa submissão ao cotidiano se torna uma ética. A grande esperança de K é conseguir que o castelo o adote. Não tendo como chegar a isso sozinho, todo o seu esforço é de merecer essa graça, tornando-se um habitante da aldeia e perdendo sua qualidade de estrangeiro que todo o mundo lhe faz sentir. O que ele quer é um ofício, um lar, uma vida de homem normal e são. Está cansado de sua loucura. Quer ser razoável, quer se desembaraçar da maldição particular que o torna estrangeiro na aldeia. O episódio de Frida quanto a isso é significativo. Essa mulher conheceu um dos funcionários do castelo e, se ele a faz sua amante, é por causa de seu passado. Ele extrai dela alguma coisa que o supera, ao mesmo tempo em que tem consciência daquilo que a torna sempre indigna do castelo. Sonha-se aqui com o amor singular de Kierkegaard por Regina Oslen. Em certos momentos, o fogo da eternidade que os devora é tão grande que eles chegam a queimar o próprio coração dos que os cercam. O funesto erro que consiste em dar a Deus o que não é de Deus é também o principal assunto desse episódio de O Castelo. Mas, para Kafka, parece muito não ser um erro. É uma doutrina e um salto. Não existe nada que não seja de Deus. Mais significativo ainda é o fato de o agrimensor se desligar de Frida e ir para as outras irmãs Barnabés, porque a família Barnabé é a única da aldeia que está completamente abandonada pelo castelo e pela própria aldeia. Amália, a irmã mais velha, recusou as propostas indecorosas que lhe faziam dos funcionários do castelo. A maldição imoral que se seguiu eliminou-a para sempre do amor de Deus. Ser incapaz de perder a honra de Deus é tornar-se indigno da sua graça. Observa-se um tema familiar à filosofia existencial. A verdade que contraria a moral é uma coisa que vai longe, pois o caminho que o herói de Kafka realiza, o que vai de Frida às irmãs Barnabés,
é aquele mesmo que vai do amor confiante à deificação do absurdo. Aqui também, o pensamento de Kafka volta a se encontrar com o Kierkegaard. Não é surpreendente que o relato Barnabé se situe no fim do livro. A última tentativa do agrimensor é a de encontrar Deus através do que o nega, de reconhecê-lo não segundo as categorias de bondade e de beleza, mas atrás dos rostos vazios e hediondos de sua indiferença, sua justiça e seu ódio. Esse estrangeiro que solicita ao castelo para adotá-lo está no fim da viagem um pouco mais exilado, pois desta vez é a si próprio que é infiel e que abandona lógica, moral e verdade espirituais para tentar entrar, rico somente de sua esperança insensata, no deserto da graça divina. Nota 35. Isso evidentemente só vale para a versão inacabada de O Castelo que Kafka nos deixou, mas é duvidoso que, nos últimos capítulos, o escritor teria rompido a unidade de tom do romance. Fim de nota. A palavra esperança aqui não é ridícula. Ao contrário, quanto mais trágica é a condição relatada por Kafka, mais rígida e provocante se torna essa esperança. Quanto mais o processo é verdadeiramente absurdo, mais o salto exaltado de O Castelo se mostra comovente e ilegítimo. Mas redescobrimos então, em estado puro, o paradoxo do pensamento existencial, tal como, por exemplo, é expresso por Kierkegaard. Deve-se ferir mortalmente a esperança terrena, só então é que nos salvamos da esperança verdadeira. Nota 36. A pureza do coração, fim de nota. E que se pode traduzir assim: é preciso ter escrito o processo para empreender o castelo. A maior parte dos que falaram de Kafka realmente definiram sua obra como um grito desesperador em que nenhum recurso é deixado ao homem. Mas isso requer uma revisão. Há esperanças e esperanças. A obra intimista do Sr. Henri Bourdieu me parece singularmente desencorajadora, e que nada ali é permitido aos corações um pouco difíceis. Nota 37. A menção de Camus, de ironia justificadamente meio cáustica, invectiva o tradicionalismo e a mediocridade satisfeita de Bourdieu, que viveu entre 1870 e 1973. Nota do tradutor. Fim de nota. O pensamento de Mauro, ao contrário, se mantém sempre estimulante. Nota 38. Não esquecemos, a propósito, que Mauro merece tanto essa distinção de Camus, que publicara em 1937, 5 anos antes de O Mito de Sísifo, um romance com o próprio título de L'Espoir, A Esperança, traduzido do francês. É um livro de inconformismo e de luta em plena Guerra Civil Espanhola. Nota do tradutor, fim de nota. Mas, nos dois casos, não se trata nem da mesma esperança nem do mesmo desespero. Vejo apenas que a própria obra absurda pode levar à infidelidade que desejo evitar. A obra, que só era a repetição sem perspectiva de uma condição estéril, uma exaltação inteligente do perecível, se torna agora um berço de ilusões. Ela explica, ela dá uma forma à esperança. O Criador não pode mais se separar disso. Ela não é o jogo trágico que deveria ser. Dá um sentido à vida do autor. É singular, em todo caso, que obras aparentadas na inspiração, como aquelas de Kafka, Kierkegaard ou Chestov, e aquelas, para ser breve, dos romancistas e filósofos existenciais inteiramente voltados para o absurdo e suas consequências, culminam, afinal, nesse enorme grito de esperança. Eles abraçam o Deus que os devora. É pela humildade que a esperança se introduz, porque o absurdo dessa existência lhes assegura um pouco mais da realidade sobrenatural. Se o caminho desta vida termina em Deus, há, pois, uma saída. E a perseverança, a obstinação com as quais Kierkegaard, Chestov e os heróis de Kafka repetem seus itinerários são uma garantia singular do poder entusiasmante dessa certeza. Nota 39. A única personagem sem esperança de O Castelo é Amália. É a ela que o agrimensor se opõe com mais violência. Fim de nota. Kafka recusa a seu Deus a grandeza moral, a evidência, a bondade, a coerência, mas é para melhor se lançar em seus braços.
O absurdo é reconhecido e aceito. O homem se resigna a isso e, desde esse instante, sabemos que ele não é mais absurdo. Nos limites da condição humana, que esperança é maior do que aquela que permite escapar a essa condição? Uma vez mais, percebo que o pensamento existencial, contra a opinião dominante, é composto de uma esperança desmensurada, aquela mesma que, com o cristianismo primitivo e a anunciação da Boa Nova, sublevou o mundo antigo. Mas nesse salto que caracteriza todo o pensamento existencial, nessa obstinação, nessa agrimensura de uma divindade sem superfície, como não ver a marca de uma lucidez que se renega? Vê-se somente que há um orgulho que abdica para se salvar. Essa renúncia seria fecunda, mas isso não muda aquilo. A meu ver, não se diminui o valor moral da lucidez declarando-a estéril como todo orgulho, porque também uma verdade, por sua própria definição, é estéril. Todas as evidências o são. Em um mundo em que tudo se dá e nada se explica, a fecundidade de um valor ou de uma metafísica é uma noção vazia de sentido. Seja como for, vê-se aqui em que tradição de pensamento se inscreve a obra de Kafka. De fato, não seria inteligente considerar rigorosos os passos que levam de O Processo a O Castelo. Joseph K. e o agrimensor K. são apenas os dois polos que atraem Kafka. Nota 40. Sobre os dois aspectos do pensamento de Kafka. Comparar nas galés, a culpabilidade, entenda-se do homem, nunca deixa dúvidas. E um fragmento de O Castelo, relato de Mons. A culpabilidade do agrimensor K é difícil de provar. Fim de nota. Falarei com ele e direi que sua obra provavelmente não é absurda, mas isso não nos impede de ver sua grandeza e sua universalidade. Elas provêm de ele ter sabido representar com tanta amplitude essa passagem cotidiana da esperança para o desgosto e da prudência desesperada para a cegueira voluntária. Sua obra é universal. Uma obra efetivamente absurda não é universal, no sentido em que representa nela a face comovedora do homem que foge da humanidade e destila em suas contradições razões de crer, razões de esperar em seus fecundos desesperos, chamando de vida o seu terrível aprendizado da morte. Ela é universal porque, de inspiração religiosa, como em todas as religiões, o homem se livra aí do peso de sua própria vida. Mas se fico sabendo disso, posso também admirá-lo. Sei também que não procuro o que é universal, mas o que é verdadeiro. Os dois podem não coincidir. Entenderemos melhor essa maneira de ver se digo que o pensamento verdadeiramente desesperador se define precisamente pelos critérios opostos, e que a obra trágica, uma vez exilada de toda a esperança futura, poderia ser aquela que descreve a vida de um homem feliz. Quanto mais apaixonante é a vida, mais absurda é a ideia de perdê-la. Talvez esteja nisso o segredo dessa aridez soberba que se respira na obra de Nietzsche. Nessa ordem de ideias, Nietzsche parece ser o único artista a ter chegado às últimas consequências de uma estética do absurdo, visto que sua mensagem final reside em uma lucidez estéril e conquistadora, e numa negação obstinada de toda consolação sobrenatural. O que acima examinamos terá sido suficiente, no entanto, para mostrar a importância capital da obra de Kafka no panorama deste ensaio. É aos confins do pensamento humano que somos agora transportados. Dando à palavra seu sentido pleno, pode-se dizer que nessa obra tudo é essencial. Ela apresenta, além do mais, o problema absurdo em todos os seus aspectos. Se quisermos, pois, reunir essas conclusões a nossas observações iniciais, o fundo da forma, o secreto senso de O Castelo, da arte natural em que se passa, a busca apaixonada e orgulhosa de K, do cenário cotidiano em que caminha, compreenderemos o que pode ser sua grandeza. Porque se a nostalgia é a marca do humano, talvez ninguém tenha dado tanto relevo e carne a esses fantasmas do arrependimento.
Mas ao mesmo tempo se perceberá qual a singular grandeza que a obra absurda exige e que talvez não se encontre ali. Se for próprio da arte de ligar o geral ao particular, a eternidade perecível de uma gota de água aos jogos de suas luzes, é mais verdadeiro ainda avaliar a grandeza do escritor absurdo na separação que ele sabe interpor entre os dois mundos. Seu segredo é o de saber achar o ponto exato em que eles se tornam a juntar em sua maior desproporção. E para dizer a verdade, os corações puros sabem ver em toda parte o lugar geométrico do homem e do inumano. Se Fausto e Dom Quixote são eminentes criações da arte, é graças às grandezas ilimitadas que eles nos mostram com as mãos terrenas. No entanto, há sempre aquele momento em que o espírito nega as verdades que essas mãos podem tocar. Sempre aquele momento em que a criação não é mais elevada ao trágico, é apenas levada a sério. O homem, então, se ocupa de esperança, mas não é sua tarefa. Sua tarefa é se desviar do subterfúgio. Ora, é ele que reencontra no fim do veemente processo que Kafka reinstaura contra o universo inteiro. Seu veredito inacreditável absolve, para terminar, esse mundo hediondo e desconcertante em que as próprias toupeiras se atrevem a esperar. Nota 41. O que é proposto acima é, evidentemente, uma interpretação da obra de Kafka. Mas é justo acrescentar que nada impede de considerá-la, a parte de qualquer interpretação, do ponto de vista puramente estético. Por exemplo, B. Gruthuysen, em seu notável prefácio ao Process, se limita com mais prudência do que nós a acompanhar as fantasias dolorosas desse que ele chama, de maneira surpreendente, um dormidor acordado. É o destino e talvez a grandeza dessa obra oferecer tudo e não confirmar nada. O mito de Sísifo. Narração especial Bruno Procópio. Siga Bruno no Instagram através do link na descrição. Siga o Audiolivros Poderosos no Instagram e ajude-nos a crescer cada vez mais.